Então, nós vamos começar aqui, como vocês pediram, com a prova de Direitos Humanos. Quem estiver com a prova, pegue aí, por favor, para acompanhar. Eu vou fazer a minha leitura aqui, vou ler o item, porque eu sei que eles vieram em ordens diferentes, né? Então, nós vamos começar com a prova de Direitos Humanos. Posso? Mandem coraçõezinhos aí para eu saber que está tudo ok, que vocês estão concordando. E me digam aí se vocês tiverem algum argumento, né? Algum posicionamento diferente do que eu disser aqui, para a gente ir conversando sobre a prova. Mandem aí, por favor, coraçõezinhos, me digam se está tudo certo. Vamos lá, Márcio? Então, pessoal, o enunciado da prova de Direitos Humanos. À luz da Constituição Federal de 1988, do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do STF, julgue os itens que se seguem relativos aos direitos humanos. A prova que eu estou aqui, a questão 116, nos diz o seguinte: a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência possui status supraconstitucional no ordenamento pátrio, sendo um exemplo de instrumento normativo internacional de caráter inclusivo, adotado pelo Brasil para promover a acessibilidade e a autodeterminação de pessoas com deficiência. Veja, esse dispositivo está errado, essa questão está errada, porque nós não temos no nosso ordenamento tratados de direitos humanos que sejam supraconstitucionais. Só existem dois caminhos para os tratados de direitos humanos no Brasil: ou eles alcançam o status de norma constitucional, com status de emenda constitucional, ou eles ficam abaixo da Constituição e acima das leis com status de norma supralegal. Supraconstitucional não temos, né? Que seria um tratado acima da própria Constituição. Então, está errada essa questão. Essa achei tranquila, né? Já era prevista uma questão envolvendo incorporação de tratados, como tivemos 2 itens na prova anterior da PRF. A questão 117, apesar de não ser difícil, ela não é de direitos humanos, ela é de constitucional, né? Mas é uma questão que esteve muito aí na mídia e penso que vocês não tenham tido dificuldade. A alteração do gênero nos assentamentos de registro civil independe da realização de procedimento cirúrgico, denominado transgenitalização, ou da comprovação da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes por parte da pessoa interessada. Essa questão está correta, coloquei aqui para vocês a ADI, quem quiser conferir. Quem tem a minha apostila de Direito Constitucional, ela está nos comentários ao princípio da igualdade, eu coloquei para vocês um quadrinho. Foi o entendimento do Supremo em 2018, na ADI 4275. Então, a questão trouxe praticamente o que foi decidido pelo STF, decisão importantíssima que promove liberdade, igualdade. Então, a ADI 4275, o Supremo entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no assento do registro civil, mesmo sem o procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Então, essa daqui tranquila, apesar de não ser tema de direitos humanos, né? Essa questão é de constitucional, claramente constitucional. Então, questão correta. Alguma dúvida aqui nessa? Foi tranquila, né, Álvaro? Também achei que essa não temos, assim, polêmica. Na questão 118, já vi aí que tivemos alguma polêmica. Também uma questão de direito constitucional envolvendo inviolabilidade do domicílio, prevê o seguinte: a mera intuição de que esteja havendo tráfico de drogas em uma casa não configura justa causa para autorizar o ingresso sem mandado judicial ou sem o consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito. Questão 118, a meu ver, correta. Apesar de existir controvérsia doutrinária, gente, nós tivemos uma tese fixada pelo Supremo em 2015, nesse sentido, e mais recentemente nós tivemos o informativo 606 do STJ, também nesse sentido.
né? Então, o nosso direito é a inviolabilidade do domicílio. Essa é a nossa grande regra. Como diz a questão aqui, a mera intuição de que esteja acontecendo o tráfico não autoriza a entrada. O que excepciona essa inviolabilidade do domicílio é o flagrante. Então, o que o STJ quis deixar claro é que mera intuição não significa flagrante e, portanto, não autoriza por si só essa entrada. Então, apesar de ouvir aí alguns professores que entendem que poderia caber recurso, que seria polêmica, eu não considero essa questão polêmica. Eu penso que ela esteja correta e se baseia na tese fixada pelo Supremo em 2015 e no que está no informativo 606 do STJ. Depois vocês deem uma olhada nesse informativo, que é interessante para vocês lerem aquela ementa que o próprio tribunal faz. Então, a meu ver, 118, correta. Vocês também colocaram isso? Correta? Joyce, Álvaro? Ótimo. 119. Gente, essa questão aqui é muito atual. Muito atual. Achei bem elaborada, uma questão que foi decidida pelo Supremo final do ano. Se eu não me engano, a publicação já foi em 2021. Questão 119 prevê o seguinte: o aviso prévio é uma condicionante ao exercício do direito de reunião previsto na Constituição Federal. A inexistência de notificação às autoridades competentes torna ilegal a manifestação coletiva. Essa questão está errada. Por quê? O nosso aviso prévio, segundo a Constituição, artigo 5º, no inciso 16, né, dos requisitos que constam lá, é verdade que está escrito aviso prévio, então todos podem reunir-se de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e desde que haja um prévio aviso à autoridade competente, sem frustrar uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Acontece que o Supremo entende que a liberdade de reunião é um direito meio para o exercício do direito fim, que é a liberdade de expressão. E eles não tendem a restringir de forma alguma a liberdade de expressão, porque é irmã siamesa da democracia, né? Então, tudo que envolve liberdade de expressão, o STF tem muito cuidado. E aqui não foi diferente, porque eles entenderam assim: se nós criarmos isso como condicionante, se eu exigir uma notificação formal ao poder público, eu estou restringindo a liberdade de reunião e, consequentemente, a liberdade de expressão. Então, não deve ser essa a interpretação. O que a gente deve interpretar? O ideal é que ocorra essa comunicação, esse aviso prévio. E olha que legal, não precisa ser uma comunicação formal, pode ser inclusive por redes sociais. Se o poder público fica sabendo pelo Instagram que vai haver uma grande manifestação, ele já tem que tomar as providências devidas, né? Eu não posso criar um requisito que não está na Constituição, disse o Supremo. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu falar com vocês o informativo, foi no informativo 1003, então eles firmaram uma tese, né, houve aí a repercussão geral e eles firmaram a tese 855. Anotem isso porque vai estar nas próximas provas. Liberdade de reunião é um dos direitos mais cobrados do nosso artigo 5º, então isso aqui com certeza ainda vai aparecer muito. Verifiquem o informativo 1003 e a tese é 855, tá? Tese 855, informativo 1003. Então, essa questão está errada porque o aviso prévio não é uma condicionante, tá? Não devemos fazer uma interpretação literal no sentido de exigir uma notificação formal, porque aí eu também estaria exigindo que a reunião tenha uma organização com alguém responsável para notificar o poder público e não seria essa a intenção do Constituinte, tá? E lembre-se que lá no fundo está a liberdade de expressão e apesar de não existir hierarquia entre os direitos fundamentais, o Supremo tem um carinho especial pela liberdade de expressão. Direito de reunião é o direito meio e a liberdade de expressão seria o direito fim em uma situação dessa. Inclusive, tem uma questão na prova de constitucional também sobre isso. Então, questão 119, a meu ver, errada. E a questão 120
Essa sobre direitos humanos, de verdade, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos, adotado por uma organização internacional, que foi a ONU, destacou-se pelo fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana como ponto de convergência da ética universal e do fundamento valorativo do sistema protetivo global dos direitos humanos. Certinho, a organização é a ONU, estamos falando do sistema global. A dignidade humana é o grande fundamento dos direitos humanos, isso aparece no preâmbulo da DUDH, né? Então, a intenção da ONU é estabelecer ali um mínimo de direitos que são tão importantes que valem para todos os povos, em todos os locais, né? Todas as nações merecem a proteção desses direitos. Questão 120 correta. Essa a gente treinou bastante, né, Núbia? Joyce. Então, inclusive um videozinho que eu compartilhei aqui antes da prova era uma questão que dizia isso. Gente, a dignidade é o grande fundamento dos direitos humanos. Então, é ela o nosso grande núcleo de proteção. Questão 120, portanto, correta. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida aí na prova de direitos humanos? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Podem dizer aí se vocês tiverem alguma divergência, tragam aí para a gente discutir. Se não, vamos passar para direito constitucional. Mandem aí corações para eu saber que vocês estão vivos e comigo. Tudo certo aí? Podemos passar para o direito constitucional? Tudo certo, pessoal? Me deem um sinal que aqui tá tudo... Não sei se travou. Me digam. Agora estou vendo aí uns coraçõezinhos. Mandem aí corações, ok? Para eu saber que eu posso seguir, então. Então, agora as questões de direito constitucional. Constitucional eu achei mais polêmica a prova. Achei que temos questões fora do edital, que, seguindo a tese da legalidade aí, deveriam ser anuladas, né, porque estão fora do edital. Então, vamos ver aqui as nossas questões em direito constitucional. Questão 93, aqui da prova que eu estou, diz o seguinte: a manifestação pública em defesa da abolição de crime, por ser considerada incitação à prática de fato criminoso, não está protegida pela liberdade de reunião. Gente, essa questão está errada. De novo, a liberdade de expressão e a preocupação enorme que o Supremo tem de resguardar essa liberdade. E essa questão foi discutida na Marcha da Maconha, principalmente, a DPF 187, e o Supremo deixou bem claro que, atendidos certos requisitos, faz parte da liberdade de expressão, é legítimo que as pessoas se manifestem defendendo aí uma postura que hoje é considerada criminosa, né? Isso por si só não pode ser considerado incitação à prática de fato criminoso. Então, também coloco lá em liberdade de expressão, liberdade de reunião, esse julgamento do Supremo que é importantíssimo na Marcha da Maconha. Por isso, a questão 93 está errada. Essa manifestação não se confunde com incitação à prática de crime. Ok? Isso daí vocês marcaram como errada? Certinho? Então, essa achei que não gerou polêmica, não. Questão número 94. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas data para obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante. Essa questão está correta. Para que serve o habeas data? Para eu conseguir informações relativas à pessoa do impetrante que constam, né, em órgãos, informações que constem em um cadastro de natureza pública, se aquela informação não foi obtida espontaneamente no prazo previsto. Então, aqui não é o caso de habeas data, porque não se refere a informações relativas à pessoa do impetrante, e a gente tem um julgamento do Supremo,
um mandado de segurança, que foi o 24.405, em 2004, em que o Supremo diz que nessa situação seria cabível mandado de segurança e não habeas data, tá? Então, quem quiser conferir, MS 24.405. Então, o Supremo deixou claro nessa situação que, nesse caso, a finalidade não era a do habeas data, que a ação visava fornecimento de identidade de autores, então que isso deveria ser feito por mandado de segurança e não por habeas data, tá? Então, correta questão 94. Ok aí? Vocês marcaram correta a 94? Essa também não achei polêmica, achei uma questão tranquila. Agora, a 95 eu achei polêmica. Por quê? Diz a questão 95, autoriza-se o confisco de bem utilizado para tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. Essa questão, a meu ver, está errada. Por quê, gente? Primeiro, que eu acho que foge da matéria de direito constitucional, porque ela se refere ao artigo 243 e ele não estava no edital, né? Se a gente analisar as matérias de constitucional, elas não abrangem o artigo 243. Pode até ser forçação de barra, mas se eu precisasse de um recurso, eu questionaria isso, né? Por que eu iria ler o 243 se a matéria não está na Constituição? Então, eles deveriam ter colocado lá na ementa de constitucional. Não está. E não está também, não tem nada em outras matérias que te obriga a ler o 243 da Constituição. Porque eu sei que também caiu para vocês legislação especial, né, penal, processo penal, mas eu não vejo nada que te obrigaria a ler o 243 da Constituição. O 243 trata de confisco e lá no parágrafo único está previsto assim: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então vejam que a Constituição ela não se refere à habitualidade do uso do bem para a prática do crime, ela não trata desse assunto. Né? Ela só diz que é possível, sim, o confisco, que esse bem será confiscado. Só que nós temos um julgamento do Supremo em 2017, o RE 683491. Então, quem quiser conferir, RE 683491 foi um julgamento de 2017. E o Supremo entendeu que é possível esse confisco nos termos do 243, sem a necessidade de se perquirir habitualidade e reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local, ou acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles já previstos no 243 da Constituição. Né? Então, o Supremo disse assim, olha, não tem que ficar olhando a habitualidade, porque esse não é um requisito que está na Constituição. E basta cumprir os requisitos constitucionais, tá? Então, o STF não condicionou o confisco a essa habitualidade. Por isso, eu entendo que a questão está errada, porque da forma como foi posta aqui, fica parecendo que só se houver habitualidade é que é possível o confisco do bem. E alguns alunos já me falaram que muitos professores consideraram como correta, eu não concordo por esse motivo. Então, vamos ver, né, como é que a banca vai se manifestar nesse caso, mas, a meu ver, está errada, porque não existe constitucionalmente previsto esse requisito da habitualidade do uso do bem, tá? Então, eu considero a 95 errada. O que vocês acham aí? O que vocês marcaram nessa questão 95? Certo ou errada? O que vocês colocaram, gente? Wesley, pode sim ser pedida anulação com base nessa... Você pode fundamentar o seu recurso com base nessa ideia de que não tem previsão no edital, né? Não sei se a banca aceitaria, porque
envolve tráfico de drogas, que possivelmente cai em penal, né, em processo penal. Mas não é um tema que está expresso no edital de direito constitucional, na ementa de direito constitucional. E eu achei que eles pegaram muito pesado porque não era só conhecer o texto da Constituição, você ainda tinha que conhecer um julgamento em um recurso extraordinário, que é de 2017, ou seja, um conhecimento mais aprofundado sobre o tema. Né? Se a banca não te indicou nem que você tinha que ler o artigo, quanto mais saber a interpretação do Supremo sobre aquele artigo. Então, sinceramente, eu achei sacanagem essa questão, né? E claro, é polêmica, né? É polêmica. Como tem gente falando aí, eu posso não considerar que é só nesse caso, né? Que essa seria uma das situações em que cabe. A banca pode considerar como correta e entender isso. Eu não falei que a meu ver, ela está exigindo habitualidade. Mas quem está pensando aí, né, que também quando houver habitualidade, pode ser que a banca interprete dessa forma e considere como correta. Porque para mim, o que devia ser correto de verdade, tecnicamente, seria dizer que, independentemente da habitualidade, se autoriza o confisco, né? Mas vamos ver o que a banca vai trazer aí. É bom que com a nossa conversa, quem quiser argumentar dos dois lados já tem algum caminho, que é a minha intenção aqui, tá? A gente conversar sobre as questões. Obviamente é quando a banca trouxer o gabarito que nós vamos saber o que eles estão pensando e se é possível manejar algum recurso. Questão 96. A Constituição Federal de 1988 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade. Gente, essa questão, a meu ver, está errada. Por quê? A escusa de consciência é um direito que nós temos previstos lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição. O que é a escusa de consciência? Eu tenho o direito de não cumprir uma obrigação que todo mundo tem que cumprir, né? Uma obrigação a todos imposta, alegando a minha convicção religiosa, a minha crença religiosa ou convicção político-filosófica. E lá no artigo 5º, inciso 8º, não existe qualquer ressalva. Então, em tese, caberia escusa de consciência em qualquer caso. A Constituição não restringiu, ela não disse em tais e tais casos cabe escusa de consciência e em outros não. Então, eu considero que essa questão está errada, porque, a meu ver, escusa de consciência é garantida em qualquer caso. Eu tenho que verificar na situação concreta se existe prestação alternativa prevista em lei, porque se existir, a pessoa fica condicionada ao cumprimento da prestação alternativa. Se não existir, ela não tem que fazer nada, né? Então, nós conhecemos situações como o serviço militar obrigatório, em que já existe a prestação alternativa prevista em lei. E em outras, isso não tem previsão. Eu acho que a banca aqui quis confundi-los no seguinte sentido. O voto é obrigatório dos 18 aos 70 e facultativo para maiores de 70, para analfabetos, dos 16 aos 18. Só que a Constituição não precisa me dizer que o direito é facultativo para eu ter o direito à escusa de consciência. Eu sempre tenho direito à escusa de consciência. Ponto. Essa é a minha interpretação. Repito, né? Agora, quem não votar tem que justificar, depois pode ter que pagar uma multa, exatamente o que o Wesley está dizendo, né? Ele pode deixar de votar e depois justificar. Se a justificativa não for aceita, ele pode pagar uma multa. O fato é que não está descrito na Constituição para quais direitos nós temos escusa de consciência, né? A Constituição, ela simplesmente descreve o direito à escusa de consciência e não traz essas restrições. Ela diz, em alguns casos, pode já estar regulamentado e ter uma prestação alternativa prevista na lei. Então, a meu ver, essa questão 96 está errada. Eu não posso dizer que não existe direito à escusa de consciência para algum direito específico.
como a banca trouxe aqui. Não é porque o voto é obrigatório que eu não posso exercer a escusa de consciência. As outras situações em que eu exerço escusa de consciência serão sempre obrigatórias. A escusa de consciência é prevista para uma obrigação a todos imposta, como o direito de votar, né? Agora, se eu não cumprir a prestação alternativa prevista em lei, eu estarei sujeita a, para alguns, perda, para outros, suspensão dos direitos políticos, né? A própria Constituição prevê isso. Então, achei uma questão que não foi muito bem elaborada, gera polêmica e, a meu ver, está errada. Eu acho que esse direito é previsto para todos em qualquer situação e não dá para a gente fazer essa interpretação restritiva. Depois vocês leiam lá artigo 5º, inciso 8º. Mas repito, né, gente? É a minha interpretação. Vamos ver o que a banca vai achar. Mas talvez aqui os argumentos que eu estou trazendo já ajude alguém para um eventual recurso, tá? Ô Franklin, não, nesse caso, não cumprir a prestação alternativa e nem obrigação a todos imposta gera suspensão de direitos políticos, tá? Nesse caso, não. Ah, você está pedindo para eu ver a questão? Vou falar agora. Questão 97. As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 1988 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las. Tem natureza taxativa, isso aqui quem viu a live de nacionalidade não deve ter ficado em dúvida, né? Falei muito disso. Os casos são taxativos, resolvendo questões, a gente falou também sobre questões desse mesmo assunto. E eu penso que essa questão está correta, porque se é taxativo, nem a lei pode ampliar. E aqui eles quiseram fazer o que, a meu ver, foi uma pegadinha, porque eles colocaram nem convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las. Para mim está correto. Por quê, gente? Perda de nacionalidade é restrição de direitos fundamentais. E a nossa interpretação para restringir direitos é sempre restritiva. Então, se eu permitir que um tratado amplie as possibilidades de perda, eu estou melhorando ou piorando a situação do brasileiro? Me respondam isso. Se eu aceitar que um tratado, mesmo que ele tenha status de emenda, como eu vi aí alguns comentários, pode ser sim um tratado que tem status de emenda constitucional e aí ele está ampliando as hipóteses de perda. O que isso vai ser bom ou interessante para nós? Em nada. Primeiro, né, Joyce, porque está tratando de uma questão que envolve discricionariedade e soberania do Estado, fixar regras sobre nacionalidade. Inclusive, a Corte Interamericana tem opinião consultiva nesse sentido, tá? Que questões sobre nacionalidade, os tribunais internacionais não devem ditar regras porque os países são soberanos. Claro, o básico, né, gente, tem que ser protegido. Eu achei também aqui que foi uma tentativa de induzir a erro, tá? Porque se eu tenho um tratado para acrescentar direitos, ótimo, ele é muito bem-vindo. Mas qual a utilidade de um tratado que vem restringir nossos direitos? Nós estaríamos violando 2 princípios da proteção de direitos humanos. Quais são, gente? Que princípio que vocês acham que estariam aqui sendo violados? Porque a própria Constituição já traz os casos de perda de nacionalidade. A pergunta é se isso pode ser ampliado. A meu ver, não pode, nem por lei, nem por tratados internacionais. Porque violaria proibição de retrocesso. Lembram-se? As normas internacionais ou nacionais, elas só podem vir para melhorar, para ampliar nossos direitos. Para piorar não, né? Para termos um retrocesso, não. E além disso, nós teríamos também a violação do princípio pro homine ou pro persona. Porque se eu tenho a Constituição com um texto com 4 hipóteses e um tratado com um texto com 5 ou 6 hipóteses, qual que é melhor para a pessoa? Mais causas gerando perda ou menos causas gerando perda da nacionalidade? Claro que é menos. Então, eu escolheria o texto da Constituição e não o texto do tratado, né? Então, eu acho que
alguns professores passaram de uma forma mais simplista por essa questão e ela merece uma análise mais cuidadosa, justamente por causa desses princípios de interpretação, pro homine ou pro persona, e o princípio da proibição do retrocesso. Então, a meu ver, a questão 97 está correta. As hipóteses de perda são taxativas e não podem ser ampliadas, nem mesmo por tratados internacionais, tá? Repito que é a minha visão do tema. Agora, gente, as questões 98 e 99, elas devem ser anuladas, porque elas não estão no edital, tá? Questão 98 prevê que durante a vigência do estado de sítio, as imunidades parlamentares poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Essa questão está correta, é só vocês olharem o artigo 58, parágrafo 3º. O problema é que nós não temos nem estado de sítio na ementa e nem o poder legislativo, né? Nenhuma das duas matérias envolvidas aqui estão no edital de vocês. A banca deixou bem claro que ia cair só os 142 e os 144 na parte de defesa do Estado. Então, aqui, acho que eles não terão como fugir. A questão fora do edital tem que ser anulada. Penso que a questão esteja correta, 58, parágrafo 3º, mas que deve ser anulada por tratar de matéria não prevista no edital. E aqui não dá nem para falar que não está inconstitucional, mas está em outra matéria. Não está em nenhuma. Se você seguisse o edital, você não iria ler artigos que não foram, né, expressamente indicados, como eles fizeram com 142 e 144. Mesmo caso para a questão 99, que prevê que em caso de decretação do estado de sítio, em razão de comoção interna autorizada pelo Congresso, admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais. Questão errada. Só podem ser tomadas as medidas previstas no artigo 139, a restrição de alguns direitos que constam ali. Então, também é uma questão que, a meu ver, merece ser anulada porque está fora do edital. Estado de sítio não era um tema previsto no edital de vocês, né? Então, por isso, apesar de trazer a resposta que é errada, a questão deve ser anulada. 98 certa, 99 errada. 99 correta não, Franklin. 99 está errada. Nós não podemos ter suspensão de todas as garantias constitucionais. São só aquelas indicadas no artigo 139 da Constituição. Tá? Gente, depende do tipo de prova, por isso que eu li para vocês, tá? Aqui fala de suspensão das imunidades para os parlamentares, está certa. Aqui diz que todas as garantias podem ser suspensas, está errada. Então, a ordem das questões está diferente, né? Em algumas provas. O fato é que as duas devem ser anuladas. As duas devem ser anuladas porque são itens fora do edital. E aqui, quando é assim tão explícito, né? Apesar de não termos mais uma intervenção direta do judiciário nessas questões, eu acho que vale um questionamento judicial, inclusive se não anularem, por violação à legalidade. A gente tem que começar a ter um pouco de tranquilidade, né? De que pelo menos você vai ler um edital e poder se basear nele para fazer prova, senão vai ficar difícil. Para que a banca vai divulgar uma ementa se ela não vai seguir o que está no edital? Né? Então, aí fica difícil. Norma supralegal, aquela águia operacional, aquela questão está errada, porque não existe norma supraconstitucional, ela é supralegal, ela está acima da lei e não acima da Constituição, tá? Então, os tratados de direitos humanos, ou eles têm status de emenda, estão no mesmo patamar da Constituição, ou eles estão acima da lei e abaixo da Constituição, são supralegais. Não temos tratados supraconstitucionais. Essa terminologia a gente nem utiliza aqui na nossa classificação, tá bom? Seria um tratado acima da própria Constituição. A gente não tem previsão para isso. A gente tem dificuldade de cumprir até os que são supralegais, né, gente? Tá aí o Pacto de São José, que é super violado.
e ninguém quer respeitar muito, então ainda temos essa dificuldade de aceitar as normas internacionais de proteção. Então é isso, pessoal. Obrigada por participarem aí, por conversarmos um pouquinho. Vamos ver o gabarito. Qualquer coisa eu volto. Se alguém precisar aí de ajuda com os argumentos para recursos, né? A gente volta aqui para conversar sobre isso. E o que eu quero pedir para vocês, calma, gente. Acalmem o coração de vocês, descansem. Não vamos tomar nenhuma medida drástica, desistir de nada. Hoje não é dia para isso. Descansem a mente e o coração, durmam, respirem, façam uma oração, quem é de oração, ou meditem, assistam um filme. Então, tentem descansar aí, desligar um pouquinho a cabeça. Se você não quer corrigir a sua prova agora, não corrija, espere o gabarito oficial. Então, vim aqui só para a gente conversar um pouquinho, para ver se trazia alguma tranquilidade aí, estarmos juntos. A dificuldade não foi só para você que está aí pensando, né, que foi. Muita gente teve dificuldade, essa é só mais uma prova, outras virão. Então, o mundo não acabou, é um dia ruim, nós temos dias ruins, mas eu espero que você encontre aí alguma forma de se tranquilizar e de não perder a fé, tá bom? Então, obrigado pela companhia de vocês. Tenham um ótimo dia e qualquer dúvida estou aqui à disposição. Tá, pessoal? Grande beijo. Fiquem com Deus.